Elementos ou requisitos de validade do ato administrativo. Esse é o tema de hoje do nosso Aula no Quadro. Olá, aluno, Prof. Elisa Faria. De vez em quando você abre um edital e lá no conteúdo programático pede elementos de validade do ato administrativo. Numa outra prova, aparece requisitos de validade do ato administrativo. Essas matérias são diferentes? Não, é a mesma matéria, ok? Então, se você encontrou elementos de validade ou requisitos de validade no seu conteúdo programático, é a matéria desse nosso bloco de hoje. Bom, primeira coisa, nós conversamos outro dia sobre a validade de um ato jurídico e vimos que para um ato jurídico ser válido é necessário que haja o elemento capacidade, as pessoas têm que ser capazes de praticar atos na vida civil. Vimos que o ato deve ter um conteúdo previsto em lei, que a gente chama de objeto lícito, e vimos também que a forma deve ser prevista ou pelo menos não proibida pelo nosso direito. No caso da matéria atos administrativos, a validade está condicionada a elementos que não são coincidentes exatamente com os do ato jurídico. Por exemplo, a gente não fala que capacidade é um elemento de validade do ato administrativo. Ué, prof, então eu posso praticar um ato administrativo sem ter capacidade de praticar atos na vida civil? Não, realmente não pode. Porém, para a administração pública, é tão óbvio que você tem capacidade para praticar o ato que ela sequer vai pensar nesse elemento como sendo importante para a análise da validade do ato. Por quê? Digamos que você não tivesse maioridade quando assumiu o concurso público, ok? Alguns editais nem permitem, mas supondo que um edital permitiu. Assim que você tomasse posse no cargo público, você, pela lei civil, estaria emancipado, ou seja, seria considerado já como alguém de 18 anos de idade. Então, a capacidade, ela é inata à própria manifestação do agente público. Então, é impossível que alguém não tivesse capacidade. O que eu quero dizer com isso é que, sendo este, digamos, um elemento tão essencial que é impossível a não existência dele, né, a gente não precisa estudá-lo. É como se fosse assim, de uma forma um pouco grotesca, perguntasse: o agente estava vivo quando praticou o ato? Ah, claro que ele estava vivo. Então, é algo bastante elementar e ele não é questionado aqui. Então, quais seriam esses elementos de validade do ato administrativo? Vamos anotar aqui? Elementos, ou você também poderia encontrar a matéria com o nome requisitos de validade do ato. Eu vou deixar aqui só abreviado do ato administrativo, ok? Então, elementos ou requisitos de validade do ato administrativo. O primeiro elemento responde à pergunta quem praticou o ato. O segundo elemento responde à pergunta o que foi praticado. O terceiro, como esse ato se externalizou. Deixa eu colocar um como mais bonitinho aqui, ó. Como esse ato se externalizou, quem, o que, como, o porquê do ato administrativo. Olha aqui, a prof pôs um porquê junto, que é a ideia não da pergunta, por que você foi ao parque? Não, é um porquê de motivo, ok? O motivo, o porquê, a razão. E a interrogação faz a gente colocar um acento circunflexo aqui, ok? Quem, o que, como, o porquê e o para quê do nosso ato administrativo. Quem, o que, como, porquê e para quê. Eu sei que você está acostumado a decorar essa matéria. Você deve ter uns bizus aí no seu caderno, algo como COFIFOMOB ou coisas do tipo. Mas a gente vai aprender ato administrativo e não decorar, tá bem? Então vem comigo aqui que eu vou te explicar um pouco mais sobre isso. Quando a gente pergunta quem pratica o ato administrativo, a nossa resposta vai ser competência ou
a gente pode também chamar isso de sujeito do ato administrativo. Eu não estou preocupada, então, com quem é capaz, com a capacidade de praticar atos na vida civil. Eu estou preocupada com a competência. Não estou perguntando se o agente público é bom de serviço, esse menino é competente. Eu estou preocupada em saber se ele tem atribuição legal para a prática do ato. Eu vou lá na lei que instituiu o cargo dele e lá naquela lei eu vou verificar, aqui está, ele tem atribuição para a prática deste ato. Por exemplo, quando nós vamos regulamentar uma lei e é necessário a expedição de um decreto, nós vamos lá nas competências do prefeito ou do governador ou do presidente da República e vamos encontrar que a competência para regulamentar a lei por meio de decreto é do chefe do executivo, ok? Bom, então eu tanto posso chamar de competência como posso chamar de sujeito do ato. A outra possibilidade, ou outro elemento aqui de validade do ato é o conteúdo deste ato. O que foi feito? E aí eu encontraria para vocês aqui o chamado objeto, que também pode ser chamado de conteúdo do ato administrativo. Competência, ou sujeito, e objeto ou conteúdo. Então, quando você está diante de um ato administrativo, quase sempre esse conteúdo é um verbo. Fica mais fácil de você entender assim. Por exemplo, o prefeito nomeou. Nomeação é o conteúdo daquele ato. O governador demitiu. Demissão é o conteúdo daquele ato. O governador é o agente competente. Fez o quê? Nomeou. Fez o quê? Demitiu. E esse é o conteúdo do ato, então. Como? O como é a forma como esse ato se externaliza. Quando o governador demitiu alguém, ele por um acaso fez um gesto? Está demitido. Ou ele externalizou isso escrevendo ali um papel de pão? Está demitido. Ou ele fez um decreto, uma portaria, uma instrução normativa e publicou no Diário Oficial. A forma, então, é o como esse ato se externaliza. Atenção, não existe outra palavra para substituir a palavra forma nessa matéria, ok? Você não pode falar o modo, o meio, você sempre vai usar a palavra forma. E agora, o porquê e o para quê. A administração não pode praticar um ato sem dizer a causa e a consequência. Esse o porquê do ato administrativo, o motivo do ato, então vai ser chamado de motivo ou poderá ser chamado de fundamento do meu ato. Ou é motivo ou é fundamento. Prof, eu posso escrever também motivação? Não, motivação não é sinônimo de motivo. Quando a gente fala motivação, nós estamos tratando de uma outra parte da matéria, que é a justificativa do ato. Eu vou explicar isso para vocês num bloco mais para frente, mas nesse momento não vou adentrar esse detalhe. Mas vocês fiquem já sabendo, se pediu elementos ou requisitos de validade. A palavra motivação não aparece aqui nesse nosso esquema, tá bom? Finalidade do ato. A finalidade do ato é esse para quê? Para que o ato foi praticado? Qual a sua finalidade? E aí, detalhe, né? Não existe também outra palavra para substituir. Ô, prof, se eu decorasse ali o COFIFOMOB, tá, se você decorasse esses nomes dos elementos, primeiro que você poderia ter decorado um só, o COFIFOMOB é quando a pessoa decora aqui, ó, COFIFOMOB, tá? Porém, se trocarem e colocarem um sinônimo, ixi, o que esse SU tá fazendo aqui na história? O que me apareceu esse FU, né? Então, eu só posso decorar para questões primárias, questões
quase infantis de direito administrativo. E o direito administrativo não vem assim nem nas provas mais elementares, então não adianta a gente decorar. Basicamente, eu quero que você pense o direito administrativo e o ato como se fosse uma prova de português. Eu sei que você sabe português, sabe muito. E se não sabe, vai ter que saber, porque até o dia da prova você tem que estar fera naquelas coisas todas lá que perguntam para você. Então a gente vai trabalhar com aquela ideia dos elementos de uma oração para conseguir entender essa matéria aqui, ó. Vai ficar mais fácil ou mais difícil aprender direito administrativo como se fosse uma aula de português? Hein? O que você acha? Eu acho que vai ficar mais difícil. Não, vai ficar mais fácil. Olha lá. Eu vou colocar aqui para vocês um exemplo de ato administrativo e aí a gente vai, a partir dele, identificar esses elementos aqui, tá? Então vamos aqui, ó. Exemplo. O governador, mediante decreto, regulamentou norma jurídica em desacordo com a lei, o governador, mediante decreto, regulamentou norma jurídica em desacordo com a lei, visando ampliar a receita pública para atender a necessidade de construir novas escolas. Essa é uma questão de prova antiga, de uma banca que hoje basicamente não aplica mais concurso, apenas trabalha eu ia falar no background, essa é uma linguagem nossa aqui de site. Ela atua nos bastidores da construção dos concursos de fiscal, de auditor fiscal da Receita, que é a ESAF, tá? Uma questão antiga da ESAF, muito boa para poder aprender elementos de validade do ato administrativo. A primeira coisa que a gente vai fazer ali é identificar cada um dos elementos de validade do ato administrativo. Depois a gente vai ver que essa questão de prova apontava um vício no ato administrativo. O vício é isso aqui, ó. Ela está dizendo que alguma coisa está em desacordo com a lei e a gente vai descobrir o que é daqui a pouquinho. Então, olha lá. Primeira coisa que eu preciso é saber quem praticou o ato. Qual é, naquela oração, o sujeito? Quem praticou a ação? O governador. Então, a gente vai grifar governador e vai escrever aqui em cima que ele é o sujeito da oração. Por coincidência, também o sujeito do ato administrativo. O governador fez o quê? Eu quero encontrar agora o núcleo de predicado. Você se lembra o que é o núcleo de predicado? É o verbo. Excelente. Vamos encontrar o verbo aqui. O governador fez o quê? O governador regulamentou, vou até deixar pontilhado, uma norma jurídica, mas eu quero o verbo, o núcleo de predicado, o conteúdo da ação.
O conteúdo da ação é o nosso verbo. O governador fez o quê? Qual é o conteúdo desta ação? Regulamentou uma norma jurídica. Como é que ele fez isso? No português existe o advérbio, não existe? O advérbio de modo? Cadê o meu advérbio aqui? Quando eu digo que o governador fez alguma coisa apressadamente, que ele fez alguma coisa mediante decreto, eu estou aqui identificando, mediante decreto, a forma como esse ato se externalizou. Essa forma aparece aqui, é o como o ato foi praticado, ok? Bom, eu agora preciso identificar a causa e a consequência. Vou até deixar aqui para vocês, ó, o motivo ou fundamento é a causa do ato e a finalidade é a consequência do ato administrativo, ok? Causa do ato e a consequência do ato administrativo, ok? Olha lá então. Aqui eu tenho visando ampliar a receita pública e eu tenho necessidade de construir novas escolas. Quando você pensar em motivo, você vai pensar em causa, e causa é passado. E quando você pensar em finalidade ou consequência, isto é futuro, em relação ao ato. Por que é que o governador estava preocupado hoje tentando regulamentar uma lei? Porque ele tinha uma necessidade. A necessidade já está lá, ó, a necessidade, estou vendo as crianças fora da escola. Ele tem necessidade de construir escolas. Cuidado, porque aqui não está dizendo que ele quer construir. Se eu falar assim, ele pretende construir, pretender, objetivar, desejar, almejar, está no futuro. Aqui, a palavra principal é necessidade. De construir é só um complemento nominal. Então, não estou falando que ele deseja construir, eu estou dizendo que ele tem um problema, uma causa, uma necessidade. A falta de escolas. Necessidade de construir é o motivo do ato. E eu tenho agora que encontrar, porque aqui o motivo eu já achei, a finalidade. Quando ele regulamentou a norma, o que ele desejava, pretendia. Qual palavra aqui me traz a ideia de futuro? Visar, pretender, objetivar. Aqui nessa questão, a ESAF quis contar para a gente que ele pretendia, almejava, tinha por finalidade, visava ampliar a receita pública. Então, ampliar a receita pública é a nossa finalidade. Se eu colocar mais para cá, senão não vai caber, ok? Então, aqui, finalidade. Ótimo. Agora que eu encontrei todos os elementos do meu ato, quem fez o quê, como, o porquê e o para quê, eu vou descobrir qual era o vício do ato administrativo, usando o português. Quando eu tenho que o governador, mediante decreto, regulamentou norma jurídica em desacordo com a lei, eu posso pegar esse em desacordo com a lei e escrever assim: o que está em desacordo com a lei. Não posso? O que está em desacordo com a lei. O governador, mediante decreto, regulamentou uma norma jurídica, o que está em desacordo com a lei, visando ampliar a receita pública para atender a necessidade de construir novas escolas. Veja bem, esse pronome, o que, se refere a qual estrutura na minha oração? O governador? Não. Regulamentar norma jurídica está em desacordo com a lei.
esse regulamentar a norma jurídica está em desacordo com a lei. E ele é o nosso vício do ato administrativo. Esse ato administrativo foi apontado na questão de prova como viciado em relação ao seu conteúdo. A regulamentação da norma jurídica está em desacordo com a lei. É ilegal ou está ilegal, ok? E, prof, mas se eu quisesse criar uma outra questão de concurso a partir dessa, eu posso criar outros vícios do ato administrativo meramente deslocando aqui esse desacordo com a lei. Por exemplo, posso colocar: o governador, mediante decreto, regulamentou norma jurídica visando ampliar a receita pública, vírgula, o que está em desacordo com a lei. O que está em desacordo com a lei dessa vez? Ampliar a receita pública. Ampliar a receita pública era a minha finalidade. Eu vou marcar vício de finalidade do ato administrativo, ok? E se eu deslocasse isso para outro ponto? Se eu dissesse assim: o governador, mediante decreto, regulamentou norma jurídica visando ampliar a receita pública para atender à necessidade de construir escolas. Mas o Ministério Público verificou que há uma ociosidade da rede de ensino. Tem mais escola do que criança. O que eu estou questionando quando eu digo que há mais escola do que crianças? Estou questionando que não há a necessidade. Se não há necessidade, o meu vício é um vício de motivo. E se eu dissesse assim: o governador regulamentou norma jurídica, porém a atribuição é da Assembleia Legislativa. Se eu disser isso, eu estou questionando a competência do agente ou o elemento sujeito. Ou ainda, se eu dissesse nessa questão de prova: o governador, mediante decreto, regulamentou norma jurídica visando ampliar a receita pública para a necessidade de construir escolas, porém, o instrumento legal é a lei e não o decreto. Eu estarei questionando a forma do ato, ok? Bom, agora é que a gente entendeu que o ato administrativo possui 5 elementos de validade: competência, objeto, forma, motivo e finalidade. E que para identificar esses elementos, eu posso usar a matéria que eu já sei, que é português. E se eu não sei, tem que aprender. Eu vou mais feliz resolver questões com essa matéria e vou acertar todas. Eu te garanto, começa a testar. Experimente fazer esse exercício, separando o sujeito, conteúdo, forma, e me conta se vai ou não vai dar certo. Eu te espero em mais temas sobre ato administrativo aqui no canal, no nosso quadro branco.